Bom dia, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um Devocional, Karine e Fábio. Vocês estão vendo a gente bem, escutando a gente bem? Vai, amor. Fala, minha gente, paz de Cristo Jesus a todos vocês, muito bom dia. Segunda-feira, 7 de julho de 2025, 6 e 7 da manhã, estamos de volta, começando mais uma semana com vocês aqui, Devocional de Salmos. Vamos prosseguir a nossa sequência aí. Deus abençoe você que está indo para o trabalho agora, talvez esteja em outro horário assistindo a gente, que o Senhor possa, de fato, abençoar a sua vida de uma forma poderosa e extraordinária nessa segunda-feira e nessa semana, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar para a gente iniciar, tá bom? Feche seus olhos se você pode. Senhor Jesus, nós queremos ser gratos a Ti por mais essa oportunidade de falar contigo, de ter um momento, ó Pai, de leitura da Tua Palavra e também, ó Pai, de crescer no conhecimento da Tua poderosa Palavra. Que seja o Senhor, ó Pai, agora, através da nossa vida, Senhor Deus, glorifica o Teu nome. Fala aos nossos corações, ó Pai, é isso que nós te pedimos nesse pequeno momento, ó Pai, de devocional. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Gente, Salmo de número 59, seguindo aí a nossa leitura, né? Nós não vamos fazer a leitura porque ele é um salmo grande, ele tem aqui, ó, 17 versos. Então, em casa você vai fazer a leitura aí com calma, tá? A gente separou alguns aqui para poder falar com você. O contexto desse salmo aqui, na minha versão, na minha Bíblia, tá assim, ó: súplica por libertação ao mestre de canto, segunda melodia. Não destruas, hino de Davi, quando Saul mandou que vigiassem a casa para matar. Então, qual é o contexto aqui? Não sei se o Fábio vai falar sobre isso, mas é um salmo de lamento que retrata aqui um drama vivido por Davi quando Saul, que era seu sogro, ele mandou cercar a casa onde Davi estava para matá-lo, para capturá-lo. E aí sua esposa, Mical, ajudou ele a escapar das garras do seu pai. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 19, verso de número 11, tá bom? Então, só para você entender aqui, estudiosos acreditam que esse seja o contexto desse salmo de lamento de Davi, essa oração de Davi. Então, antes dessa tentativa de Saul mandar esses homens para vigiar ali a casa, para vigiar o seu inimigo, Davi, ele escreveu esse salmo como um pedido de socorro a Deus. Ele olha para Deus como seu libertador, como seu juiz. E aqui eu já passo uma oportunidade para o Fábio, eu aprendo algumas verdades aqui, que é: o sofrimento da vida nos torna fonte de consolo, faz com que tenhamos consolo para outras pessoas. Eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente aqui, que tem acompanhado a gente aqui, você já passou por alguma dificuldade, já passou por algum problema, já passou por alguma coisa que naquele momento você achou que era o teu fim, que não dava mais, que não ia aguentar. E aí hoje você está aqui. O que é isso? Isso é um momento de sofrimento, de dor. E aí nesse momento você vai, clama ao Senhor, Deus te dá o escape, Deus te ajuda, Deus te fortalece e você consegue ajudar outra pessoa. Talvez você tenha passado por algum problema no seu casamento, talvez você tenha passado por algum problema no seu trabalho, talvez seja na sua família. E aí o que acontece? Hoje você tem autoridade, você tem autorização, você tem autonomia para poder falar: olha, eu passei por isso, eu te entendo, eu sei do que você está passando, mas olha, eu orei, eu clamei, eu busquei o Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e veio socorro nesse momento, e hoje você ajuda pessoas. Isso que é isso, Karine, é a glória do Senhor. Então, se Davi não tivesse passado por isso, nós não teríamos esses salmos, nós não teríamos esse aprendizado. Se Paulo, por exemplo, não tivesse passado pelas prisões que ele passou, nós não teríamos tantas cartas que falam ao nosso coração, que edificam a nossa fé, que nos fortalecem. Então, enquanto os inimigos estão ali cercando a gente, esperando para dar um bote final, Davi, o que ele está fazendo? Davi, ele está esperando na presença de Deus. Como? Numa postura de oração. Que você venha manter sempre nessa postura de oração, sabendo que o Senhor, Ele te guarda, te protege, te livra, te abençoa. E quando Ele não dá ali o escape, quando Ele não te tira dessa situação, você pode ter certeza, é para que um futuro próximo você venha edificar vidas. Vamos lá, gente. Eu estou aqui numa versão NVT que diz assim, verso 1: livra-me
de meus inimigos, ó Deus, protege-me dos que vieram me destruir. Livra-me dos criminosos, salva-me dos assassinos. Olha só o naipe das pessoas que estão perseguindo Davi. No 13 ele afirma assim: armaram uma emboscada para mim. Inimigos ferozes estão à minha espera. Senhor, embora eu não tenha pecado, nem os tenha ofendido. Quero deixar claro para você aqui nesse momento, por conta desse contexto aí, é que Davi, primeiro, está fazendo uma oração, um clamor, uma súplica por livramento divino, porque nesse contexto aqui, aliás, na vida de Davi, só Deus poderia livrá-lo dessas garras malignas dessas pessoas. Só que me chamou a atenção no verso número 3, que ele afirma que fizeram uma emboscada contra ele, inimigos ferozes estavam esperando ele, embora ele não tenha pecado nem tenha ofendido a eles. Então, gente, eu começo a perceber que na trajetória de Davi, ele passou por muitas questões semelhantes a essas. Essa frase que ele está dizendo aqui nesse salmo, ou mais precisamente nesse verso, me chama a atenção, por quê? Porque estão empreendendo uma perseguição na tentativa de matar Davi, sem Davi ter feito absolutamente nada contra as pessoas que estão o perseguindo. Porque tem pessoas que adoram perseguições gratuitas. Eita. Vou repetir. Tem pessoas que adoram perseguições gratuitas. Eles estão tentando perseguir Davi, acabar com Davi. Ele está chamando os camaradas aqui de assassinos. Agora, por que eles estão fazendo isso? Guarda uma coisa muito séria aqui para o seu coração, gente. Todas as vezes que o adversário discernir o seu futuro, ele vai tentar te parar no presente. Meu Deus. Vou falar de novo. Todas as vezes que o adversário discernir o seu futuro, ele vai tentar te parar no presente. O que aconteceu com Davi anteriormente, vocês se lembram? Ele foi ungido rei na casa do pai dele, Jessé. E ele ia substituir Saul. Então aqui, fica muito claro para nós isso, porque se o Espírito do Senhor saiu de Saul e apossou-se de Davi, fica muito claro que o coração de Saul está propenso a qualquer tipo de maldade. E a pessoa que está propensa a qualquer tipo de maldade, ela dá vazão que o adversário possa usá-la para perseguir pessoas que absolutamente não fizeram nada contra ela. Então vou repetir aqui a frase, gente. Todas as vezes que o teu adversário discernir o teu futuro, ele vai tentar te parar no teu presente. Porque se ele te parar no teu presente, ele elimina o teu futuro. Só que o nosso Deus, como nós falamos aqui em diversas lives, em diversos devocionais, continua sendo o Deus de livramento. Aleluia! Glória a Deus. Qual é o próximo que você vai falar aí? Pode ir, fica à vontade. Então, eu tinha separado aqui o verso de número 6 e 7, mas eu vou pular um pouquinho. Então eu vou no verso 6 e 7. Então vai. Posso Imaginei que você fosse falar deles. Eu falei, vou pular eles. Oh, meu Deus. Peraí, é isso mesmo? 6 e 7 eu queria? É dos cães. Peraí. Na minha versão tá assim, ao anoitecer tiver... uivam como cães, à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios. Isso é o 14, né? Não, é o 6. É o 6, né? Porque o 14 fala também sobre isso. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha o que diz lá no verso 6. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Vou só falar desse verso 6 aqui, que é importante falar, que Davi faz um comparativo, muitos salmos ele faz comparativos de pessoas com animais. Não sei se vocês perceberam isso. Diz o seguinte aqui, ó. Eles saem à noite, rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Ou seja, eles estão pernoitando na tentativa de achar Davi e na tentativa de eliminar Davi, que está associado aos versos que nós lemos aqui anteriormente, correto? Agora, quais são as características de um cão da noite? Boa pergunta, né? Se você parar para perceber, vira-latas, cães da noite, e nada contra, não, cães não, pelo amor de Deus, tá? Eu amo animais também. Não tem a ver com isso, tem a ver com o comparativo que ele está fazendo do comportamento desses homens com cães que saem à noite ferozes na tentativa de fazer algum tipo de coisa, atacar outros animais, enfim. Uma das questões que os cães fazem é revirar lixo.
Então, olha só, eles estão pernoitando na tentativa de matar Davi. E a característica de um cão feroz à noite é tentar achar alguém para descarregar a sua ira e também mexer aonde tem coisa suja. Percebam que lá no verso anterior que eu li com vocês, diz o texto, que eles estavam tentando pegar Davi sem Davi ter pecado ou ofendido eles de alguma maneira. Então vamos lá, gente. Existem pessoas que pernoitam, não sei se é pernoitam, não sei como é que se fala. Tem gente que nem dorme, a verdade é essa. Tem gente que não dorme só por conta da bênção que o outro tem. Meu Deus. Tá? Eu sei que vai ser ruim da glória, mas tudo bem. Tem pessoas que reviram lixos na tentativa de incriminar, sujar as pessoas que eles desejam perseguir, ok? E tem pessoas que descarregam a sua ira sobre pessoas inocentes também. Esse tipo de pessoa está perseguindo Davi agora na tentativa, repito isso, de eliminar o presente de Davi, sabendo que ele tem um futuro glorioso juntamente com Deus. Muito cuidado com essas pessoas. Exatamente sobre isso. Nem vou começar essa parte que você já falou muito bem. Meu Deus. Então vamos lá, gente. Eu anotei aqui, ó. Verso de número 12. Olha o que está acontecendo no verso de número 12. Tá assim na minha versão. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pelas maldições e mentiras que proferem. Qual é o cenário aqui? O que está acontecendo aqui? Davi, lembrando que ele está fazendo uma oração. E aí, antes dessa violência dessas pessoas, né, chegarem a Davi pela ação, primeiro vem no coração, depois pela boca. Então, essas pessoas mais, elas estão usando palavras para desonrar, para destruir, para esfaquear com a língua. Ou seja, para perseguir com palavras, para queimar, para enfraquecer. Então, é nesse cenário aqui que Davi, ele roga para que os seus inimigos, eles sejam enredados pelas suas próprias mentiras. Então, a verdade é que essas pessoas que proferem maldade com alguém que não fez nada, Davi não tinha feito nada. Davi tinha a consciência limpa ali, que ele não tinha feito absolutamente nada. Mas ainda assim, existem pessoas que se levantam para queimar, para te destruir, para te desonrar, principalmente com palavras. E sabe o que vai acontecer? Elas vão cair na armadilha das suas próprias palavras. Isso é sério demais, gente. Então, guarde isso. Não se preocupe com aquilo que estão falando de você. Não se preocupe com as acusações, com as injúrias, com as inverdades. Não tenta se justificar. Não tenta rebater. Não tenta mostrar quem você é. Deixa que o justo juiz, ele vai mostrar quem é quem. E essas pessoas, elas mesmas vão cair na sua própria cilada. Eu vou encerrar minha participação falando para vocês aqui dos versos 14, 15 e 16, tá bom? Diz assim: eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Percebam que basicamente é o mesmo verso que eu li anteriormente. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor, pois tu tens sido minha fortaleza, lugar seguro em minha aflição. Esses versos aqui tratam de um contraste do verso 14 com o verso 16 e uma transição no verso 15. Qual o contraste aqui? Repetindo, eles saem à noite rosnando como cães ferozes enquanto rondam a cidade. Cães, coletivo de cão aqui é matilha, tá? Não é alcateia é de lobos. Matilha, tá bom? Também pode ser cachorrada, acho que até cãezada, acho que até tem algo sobre isso, tá bom? Algo sobre isso assim. Não vou falar para não ficar dando afirmativas que eu não sei. E aí, gente, percebam primeiro, eu vou tentar ser bem breve aqui, que não é uma pessoa só que está perseguindo Davi, no caso Saul. É um grupo de pessoas, ou seja, uma matilha de pessoas, que ele está acompanhando com cães, que estão empreendendo essa
perseguição para com Davi. E aí, eu preciso perceber com vocês aqui no texto que eles estão ferozes, rondando a cidade. Andam à procura de alimento, mas vão dormir insatisfeitos. Ou seja, eles não acham aquilo que eles queriam achar. Meu Deus. Tá? Só que olha só, gente. Da boca dos cães, eles rosnam, babam. Em outras versões, uivam. Isso. Uivam. Só que Davi, no verso 16, quebra eles. Por quê? Eu, porém, olha só, enquanto eles ficam rosnando atrás de mim, eles ficam babando, tentando me pegar, eles ficam de alguma maneira tentando me prejudicar, eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Sabe por quê, gente? Porque cada lábio só pode dar aquilo que de fato tem no coração. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Vou falar novamente. Cada lábio, vou melhorar, cada lábio só pode proferir aquilo que está de fato dentro do coração. Meu Deus, aleluia. Ou seja, enquanto uns rosnam, ficam latindo, Pode, Jesus. ficam virando a madrugada, tentando maquinar coisas para tentar prejudicar outros, tem outras pessoas que estão nessa hora dormindo, o sono dos justos. Glória a Deus. Igual um bebezinho dormindo direto lá. Só que, se ela não estiver dormindo, pode ter certeza, do lábio dele não sai uivo, não tem saliva descendo com raiva de alguém. Pelo contrário, tem louvor Aleluia. a Deus acerca do poder que ele exerce. Ele fala assim, cada manhã, ou seja, se olha só como é que isso aqui, a construção do salmo é interessante. Enquanto uns passam a noite, tá bom? Saem à noite tentando pegar alguém, o salmista deve estar dormindo aqui. Porque eles vão dormir insatisfeitos. Então, na hora que eles estão dormindo, o salmista está acordando. A ideia que a gente tem aqui de construção é essa. Porque está dizendo o seguinte, eu, porém, cantarei sobre o teu poder. Cada manhã cantarei com alegria sobre o teu amor. Ou seja, se tem gente que não dorme tentando me prejudicar, eu estou dormindo de boa. Mas também quando eu acordar, eu não vou perseguir eles não. Vou contra-atacar eles não. Pelo contrário, eu vou louvar o poder desse Deus que me faz dormir em segurança e me dá livramento o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Gente, a gente praticamente pegou as mesmas coisas sem saber. Ele faz de um lado, eu faço do outro. Não queria nem falar sobre esses versos, mas eu vou complementar aqui o que ele já falou. Não vou falar do 14 e 15, porque ele já falou. Mas, por exemplo, o 16 e o 17, né? Ele já falou. Enquanto as pessoas estão aí intentando mal, falando um monte de coisa, caluniando, te difamando, você tá lá dormindo. E aí, quando você acorda, você não vai apenas orar, você também vai louvar a Deus. E aqui, nessa parte aqui, fala de algumas coisas. 1, 2, 3, 4, 5. Fala de 5 coisas que a gente precisa fazer. A primeira é o que ele já falou. Cantar. E o que cantar? Verso de número 16, parte A, ele diz assim, eu, porém, cantarei a tua força. Davi aqui não está exaltando a si mesmo, mas ele canta para exaltar a força do Senhor, Deus dos exércitos. Ele sabe o Deus em quem se refugia. Segundo lugar, quando cantar? Parte B, 16b do versículo P, fala assim, pela manhã. Fábio já botou aqui, pela manhã. Então, Davi, ele começa o dia, ele não começa o dia cheio de medo. Ele não começa o dia cheio de preocupação. Talvez você acordou hoje com preocupação. Talvez você está ansioso, ansiosa com alguma coisa, mas comece o seu dia abrindo os seus lábios para cantar louvores ao Senhor. Bota esse medo por fora, bota esse problema para ir embora, essa adversidade. Eles não vão te ferir, isso não vai te matar, esse não é o teu fim. Cante louvores ao Senhor. Então, pela manhã é o momento de você louvar o Senhor. Então, adore o Senhor agora nessa manhã, nesse devocional. Em terceiro, como cantar. Olha só, ele explica, 16 ainda, versículo 16. Com alegria a tua misericórdia. Então, Davi está cercado, como o Fábio disse aqui, por uma matilha de cães famintos, ferozes, raivosos, que estão uivando ali, que estão babando, que estão cercando ali. Mas isso em nenhum momento tirou a paz do salmista. Isso em nenhum momento tirou a paz de Davi, ou fechou os lábios deles, ou deixou ele em cama, com medo, sem sair de casa. Não, não, não. Ele abriu seus lábios para cantar louvores e com alegria. Não foi um louvor melancólico, não foi aquele louvor... Não, 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 não. Foi um louvor de alegria.
Quarto lugar, por que cantar? Aí ele continua lá, agora no verso 17. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Tá lá no versículo lá. Porque Deus, ele é, gente, o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então ele é o motivo do nosso louvor, ele é o motivo da gente todos os dias acordar e engrandecer o Senhor. Então, perceba, o versículo ele fala assim que Deus colocou ele num elevado refúgio. Olha que coisa linda. Você vai estar num lugar que os seus inimigos não vão te encontrar. Vai ser algo tão elevado que eles não vão conseguir te encontrar. E por último, a quem cantar? Ao Senhor. Aí ele fala assim, ó, a ti, força minha, cantarei louvores. Então, o alvo de louvor aqui é o Senhor. Então, ele reconhece que a força, quem vai defender, não vai ser ele, não vai ser a força do seu braço, não vai ser as suas virtudes, não vai ser porque ele foi ungido a rei, não é... Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com o Senhor. Então, o Senhor, ele vai guerrear as nossas causas. Então, não se preocupe, o Senhor é contigo nessa manhã. E assim a gente encerra. Isso aí. Boa segunda-feira para todos vocês, boa semana, tá bom? Estamos aí no nosso tempo que a gente põe sempre de limite para não enfadar vocês, para que vocês possam de fato ter um devocional aí abençoado, digamos assim, nutritivo espiritualmente, e que vocês possam ter um dia aí de surpresas da parte de Deus, tá bom? Vamos orar para terminar? Isso. Nossa dica literária de hoje, claro, obviamente tem livro lá atrás, ó, tá vendo o nosso livro lá atrás, lá para a Glória de Deus, nossa pequena biblioteca aí para a Glória de Deus, tá, gente? E os nossos livros a gente busca seguir também essa linha bíblica, essa linha aplicativa também, né? Onde você vai ter um bom conteúdo teológico, mas um ótimo conteúdo prático. Você vai ler os nossos livros e vai dizer assim, olha, essa história aí é a minha história também. Esse meu livro aí, tá, Moisés, Uma Chamada Espinhosa, é um livro que nós temos recebido bastante testemunho sobre ele, tá bom? Tá bonitão, se olha, você gente. quiser, a capa dele tá fantástica, né? Se você assim desejar, chama a gente aí, tá bom? Comenta aí que a gente envia para todo o Brasil, para a glória de Deus. Isso aí. Ora pra gente terminar. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez e louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Nos dá uma semana abençoada, Pai, para tudo, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, que Deus te abençoe. Paz de Cristo, Tchau, gente. gente.